ser humano não vem com um manual, né, de como ser humano. A gente nasce e, de repente, a gente já tá, tendo que fazer um monte de escolhas, a gente já está sob pressão, a gente já tem prazos para cumprir, a gente tem um monte de boleto para pagar, a gente tem que lidar ainda com as opiniões alheias, a gente tem um feed infinito de informações, é realmente muita coisa. E aí o que que acontece? Muita gente acorda sem saber que direção tomar, porque é como se a gente tivesse muitos caminhos diferentes, né? Como se existissem várias opções, e a gente meio que fica perdido no meio de tanta liberdade. E é confuso mesmo, é pesado mesmo. Esse sentimento de estar sem direção, sem clareza, é o que Viktor Frankl chamou de vácuo existencial. E o que que é isso, né? Por que isso acontece? Porque diferente dos animais, por exemplo, a gente não tem um instinto que diga o que a gente precisa fazer. E também não existe mais tradição forte que nos guie nessa jornada da vida. Então, qual é o resultado disso? É exatamente a gente perder o norte. É ficar rodando, sobrevivendo no automático, sem propósito, só tentando de fato sobreviver. Agora, quando você encontra um propósito, tudo muda. É quase inevitável que a mudança ocorra. Porque de repente você já tem uma direção, você já tem clareza, você começa a colocar toda a sua energia, a concentrar a sua energia numa única coisa. E olha só, não é que a tua vida fique chata ou regradinha demais, muito pelo contrário, tá? Mas é o momento mais empolgante, digamos assim, que pode acontecer na vida de alguém. Porque você acorda sabendo exatamente o que você precisa fazer. Você não perde mais tempo com distrações que não fazem sentido nenhum, que não te levam para lugar nenhum. E não existe fórmula mágica, ninguém vai te entregar a resposta de qual é o teu propósito em alguns minutos, em um vídeo. Não funciona dessa maneira. Só que existe um processo. E não é mistério para ninguém, é um caminho que qualquer um pode seguir. Pensa aqui comigo, tá? Faz essa reflexão aqui comigo. Quando você nasceu, você era único. Nunca antes, em bilhões de anos, alguém teve exatamente o mesmo DNA que você. E nunca mais vai ter. Nunca mais vai ter alguém igual a você. E além disso, ninguém teve a mesma combinação, por exemplo, de experiências que você teve na infância, na sua casa, com a sua família, com tudo que você viveu. Ou seja, você é uma peça única. E esse é o seu poder. O pior que pode acontecer de verdade, do fundo do meu coração, é você desperdiçar essa sua singularidade. E deixar que ela se apague, sabe, no piloto automático, no meio da rotina. Então, o verdadeiro caminho é esse: é descobrir o que faz de você você. Quais são as inclinações que sempre estiveram aí dentro? E aí você precisa minerar, aprender a minerar isso, a ir mais fundo nisso, até você transformar em direção de vida, em propósito. Quando a gente é criança, lá pelos 4, 5 anos, hoje meu filho tem 7, né? Lá pelos 4, 5 anos, a gente mostra sinais claros de quem nós somos. Tem um psicólogo, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele chama isso de vozes do impulso. Então, são pequenas inclinações que a gente sente desde cedo. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso aqui me dá muita energia, isso aqui suga minha energia, sabe? E não é sobre brinquedo, eu gosto desse brinquedo, não gosto desse, não é, eu gosto dessa comida, não gosto dessa comida, não é isso. Mas é sobre curiosidade, é sobre o jeito de ver o mundo. Então tem criança, se você tiver filhos, você vai conseguir entender bem e imaginar bem isso que eu tô te falando agora. Tem criança que ama desenhar, que passa horas desenhando, rabiscando, ela nem vê o tempo passar.
Aí tem outra criança que gosta de desmontar os brinquedos só para entender como é que funciona por dentro. Ela gosta de desmontar, ela gosta de montar de novo. Ela quer saber como funciona. Tem outras crianças que não conseguem ficar paradas. Elas não conseguem ficar sem se mexer. Elas precisam se movimentar. Elas precisam correr, elas precisam se expressar. Elas se expressam com o corpo. Então, cada um de nós já nasce com essa tendência. E existem várias formas de inteligência, sabia? Não existe só uma, que é a intelectual, digamos assim. Não é só, não se baseia só nisso. Então tem gente que tem inteligência verbal, outras mais voltadas para matemática, para lógica, outras inteligência corporal, social, musical, e o cérebro de cada pessoa, né, puxa mais para um lado ou para o outro. Imagina que é como se a gente tivesse um fio condutor dentro da gente. E aí, quando seguimos esse fio, né, a vida flui. E é aí que tá o diferencial. É aí que tá a nossa força. Entendeu? Só que o que acontece com a maioria de nós, né? Crescemos. E o que acontece com essas vozes? Elas vão sendo abafadas. Então começa lá na escola. Ah, você não é bom nisso. A professora fala, né? Você não é bom nisso. Você precisa melhorar nessa matéria, porque é essa aqui que importa. Aí em casa, os pais começam a direcionar. Essa carreira é mais segura. Ah, eu queria tanto que você se formasse nisso. Ah, eu queria tanto que você fosse médico. Eu queria tanto que você fosse isso, aquilo. E aí a gente vai deixando de ouvir a nossa própria voz. Pensa numa fase também complicada, que é a adolescência. Aí a coisa só piora. A gente passa a viver muito mais em função do que os outros dizem sobre nós, porque a gente quer fazer parte de um grupo, a gente quer ser aprovado pelas pessoas, e o nosso fio condutor vai ficando escondido, vai ficando ali soterrado. E mais uma vez, qual é o resultado disso? A gente entra na vida adulta sem bússola, sem esse radar interno. E aí se perde muito fácil no meio desse caos todo, dessa comparação, dessas pressões. Aí chega a vida adulta e aqui que muita gente se perde de vez. Porque se você não tem esse fio condutor, você começa a escolher só aquilo que parece lógico, né? Então, eu preciso de estabilidade, eu preciso ganhar bem, e eu não quero que você me entenda mal nessa parte. Todo mundo precisa pagar as contas. Eu também preciso. Todo mundo precisa. Mas quando a escolha é só por dinheiro, por status, e não tem conexão emocional, digamos assim, não tem um significado maior, o preço que a gente paga depois é muito alto. Você consegue um emprego, você consegue uma promoção, você bate as metas, só que você continua sentindo aquele vazio. Você não tem energia para se dedicar de verdade. Qualquer tarefa que te sugerem, que colocam para você fazer, vira um peso. Tudo parece muito repetitivo, enfadonho, sabe? Monótono, chato. Porque, no fundo, você não está conectado com aquilo que você faz. Agora vamos pensar agora pelo outro lado, tá? Olha agora o outro lado da história. Quando você encontra esse fio condutor que eu falei, essa inclinação mais profunda que te move, você começa a fazer o jogo mudar. Quando você encontra esse fio, o jogo muda. Você tem energia para aguentar as partes chatas, você encara o tédio, você encara a repetição, o aprendizado que era tão chato e difícil antes, você começa a suportar, porque tudo isso parece agora fazer um sentido para você. E tem mais uma coisa aqui, uma chave aqui. Quando você está emocionalmente envolvido, o cérebro aprende muito mais rápido. E a ciência mostra isso. Se algo mexe com você, se algo te emociona, tem esse aspecto emocional envolvido, te conecta, você absorve 2, 3, muitas vezes mais rápido, sabe? Do que se você estivesse cumprindo uma tabela apenas. Vou te dar um exemplo prático para não ficar só na teoria aqui. Você imagina que você está anos estudando uma língua estrangeira e você não consegue sair do básico. Só que, de repente, você se apaixona por alguém que fala essa língua.
Eu aposto que em semanas você aprende o que você não aprendeu anos estudando. E por quê? Porque a emoção acelera o aprendizado. Tem esse aspecto emocional. E o propósito, ele acelera esse crescimento. E tá, você talvez esteja pensando agora, tá bom, Thaís, mas eu já passei dos 30, dos 40. Eu já fiz escolhas, eu já errei, eu já me perdi no caminho. Será que eu ainda posso encontrar esse fio condutor? E a resposta é: com toda certeza. Com toda certeza você pode encontrar. Não que seja fácil, mas é possível. Tem gente que só encontra esse fio condutor lá para os 40, 38, 39, 40. Eu mesmo encontrei tarde. E não importa se você tem. Eu sempre falo isso, né? E eu gosto de repetir, porque eu sei que tem pessoas que me assistem aqui que tem 30, tem gente que tem 40, mais de 50, e eu gosto de repetir isso. Não importa a idade que você tem. Enquanto você respirar, existe possibilidade. O que muda é que quanto mais tempo passa, mais camadas a gente acumula, né? Mais obrigações, mais expectativas, frustrações, responsabilidades. Então, é como se aquela voz que você tinha quando criança, aquela inclinação natural, ela tivesse soterrada aí debaixo de várias toneladas, sabe, de poeira. Só que não é impossível você encontrar ela de novo. E o que você precisa fazer? É quase como um trabalho de arqueologia. Você precisa escavar. Então você vai procurar aí escavar lembranças, experiências que você teve, pistas do que sempre te chamou a atenção, do que sempre te moveu dentro de você. Essa sementinha, esse grãozinho que existe aí no teu coração, no teu cérebro, né, baseado nas experiências que você viveu, ele não vai desaparecer. Ele pode até estar abafado, mas ainda está aí dentro. E aí, quando você reencontra isso, não é como se tivesse que decidir qual é a melhor carreira do mundo, ou, meu Deus, qual o trabalho perfeito. Não é isso. Não é disso que eu tô falando. Só que se torna mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo, porque você encontra uma direção, você encontra um norte, você encontra uma bússola mesmo que te ajuda a navegar nesse mundo caótico, sabe? Nesse caos de tantas opções, de tantas distrações. Porque sem essa bússola, sem esse fio condutor, a gente fica perdido. Então a gente vai um pouquinho para cá, a gente vai um pouquinho para lá, tentando tudo e não se encontrando em absolutamente nada. Meu Deus, como eu já passei por isso. Eu tentava, eu falava, não, agora é aqui que eu vou. E aí eu chegava e não era aquilo. Eu falei, não, então é isso. E aí eu ia por esse lado e o vazio continuava. Então, quando você encontra, muda o jogo. Você pode até errar, você pode mudar de rota, você pode experimentar, só que no fundo você começa a entender exatamente para onde você está indo. Entende? Então é importante que você entenda que não importa a idade que você tem. Não importa mesmo, tá? E aí o que você tem que fazer então? Se você sente que você está nesse piloto automático, sem clareza, eu preciso te lembrar que ainda dá tempo. O processo ele pode sim ser longo, ele pode exigir nessa escavação que eu usei aí nesse exemplo, mas é possível encontrar esse fio condutor. E aí quando você encontra, não existe sensação melhor. Acredita em mim, do que você acordar sabendo exatamente quem você realmente é e você começa a viver alinhado com isso. Então, o convite desse vídeo é você sair do vazio, é você voltar a viver com direção, é você viver com presença, é você viver com propósito. E claro, se você quiser se aprofundar nessa jornada, se você quiser ter alguém para te ajudar, eu te convido a conhecer a mentoria Código do Propósito. Clica aqui no link da descrição, é o primeiro link. Você vai ser direcionado pro meu WhatsApp e a gente vai conversar sobre isso. Só que no final das contas, o que vai importar não é o teu saldo bancário ou as suas tarefas cumpridas, mas as marcas que você vai deixar no mundo. A fidelidade ao propósito que Deus colocou no teu coração. Então, lembre-se, você precisa de uma direção, senão você só está sobrevivendo. E sobreviver é você
Abrir mão da possibilidade de você viver cada dia com sentido. É você, de fato, perder o seu tempo. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero, de fato, que você viva cada dia com presença, com intencionalidade. Então, eu vou deixar aqui uma playlist para você assistir, chamada Despertar, para você dar continuidade a essa jornada. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.